E aí galera, tudo bem com vocês? Bem, sumido daqui um tempinho, mas para quem não me conhece, meu nome é Caio Couto. Estou voltando aqui com as nossas mensagens semanais, ou então a cada 3, 4 dias, de acordo com não só a minha leitura do Novo Testamento, mas também com aquilo que o Espírito Santo vem falando no meu coração, eu vou falando com vocês aqui aos pouquinhos, beleza? E dando continuidade àquilo que a gente estava fazendo, né? Começando ali no Evangelho de Mateus, né? A gente está vendo por capítulos e dentro dos capítulos a gente vai pegando alguns versículos e vai desenrolando aqui. Então eu vou meio que lendo, a Bíblia, lendo o Novo Testamento com vocês, mas também explicando alguma parte aqui dele, beleza? E nós estamos em Mateus, no capítulo 4. Hoje eu vou do versículo 12 ao 25. Eu tenho aqui comigo, né, além do meu globinho aqui, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é a que eu estou usando, que eu uso para leitura e para poder ministrar aqui a palavra para vocês. Né, tem aqui um livro que eu estou lendo, que é o Grécia e Roma. Tá? Eu indico para vocês também essa leitura. Estou aqui aprendendo um pouco sobre Grécia inicialmente. Daqui a pouco eu vou passar para Roma. Acabei de ler aqui falando sobre os troianos, mas também agora vou ler um pouco sobre, acho que é Atenas. Então estou aprendendo um pouco sobre Grécia e Roma. Estou achando uma leitura bem interessante. Tá? E bem, aqui esse outro caderno é onde eu coloco aqui o sermão, tá? Então nem sempre eu vou estar olhando aqui para a câmera, eu vou estar lendo a Bíblia e vou também estar pegando aqui parte do meu esboço, beleza? E outras coisas a gente vai desenrolando aqui de acordo com como o Espírito Santo vai falando com a gente, beleza? Então, quero convidar vocês hoje a estar lendo o Evangelho de Mateus, do capítulo 4, a partir do verso 12, né? Vamos do 12 ao verso 25, beleza? Então, vamos dar início aqui à leitura. Já vou aqui pedindo a você, cara, se você gostar desse vídeo, dessa ministração, deixa o seu gostei, né? E também deixa um comentário, se você quiser fazer parte dessa comunidade, cara, seja muito bem-vindo, beleza? Então, esse é o Fé Sem Paredes. Vamos lá. Mateus 4, versículo 12. Ao ouvir dizer que João havia sido preso, ele voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho para o mar, região além do Jordão, Galileia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte surgiu uma luz. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes, disse-lhes siga-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco, no barco com o pai Zebedeu, a consertar redes. E o chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curava. Seguiam-no multidões numerosas vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém e da Judéia e da Transjordânia. Bem, acabamos de ler aqui Mateus 4, do versículo 12 ao versículo 25, ok? E aí, né, cara, nós começamos aqui com algo muito interessante, né? João Batista, que é primo de Jesus, ele acaba sendo preso, né? E essa notícia, ela chega para Jesus e Jesus ele toma uma atitude. Ele, ele vai morar em Cafarnaum, à beira-mar, cumprindo justamente aquilo que o profeta Isaías tinha dito muitos anos antes. E aí, né, o que nós temos como aprendizado disso? Cara, Jesus, ele sabia muito bem os movimentos que ele tinha que fazer e também ele sabia da profecia que se tinha sobre aquele lugar. E aí, né, hoje, esse povo que aqui o profeta diz, né, está trazendo para os nossos dias de hoje,
para a contemporaneidade. Esse povo que vive nas trevas, nas regiões sombrias da morte, são os vulneráveis, os pobres, os favelados. São pessoas em situação de rua, de maneira geral, entende? São pessoas que estão à margem da sociedade. São essas pessoas que vivem nas trevas. São essas pessoas que vivem excluídas. São essas pessoas que nós podemos olhar hoje e falar, cara, a situação em que o profeta ele fez a profecia, em que Jesus estava naquele momento, é justamente essa daqui. Nós temos isso na nossa sociedade também. Os passos onde pessoas são deixadas de lado e estão à margem da sociedade. Né? E a partir do contato com essas pessoas, né, a partir de viver nesse contexto, Jesus ele consegue enxergá-las de uma melhor maneira. Por quê? Ele vai morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zebulon, de Naphtali, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta. Então, ele vai para essa região, ele começa a morar nessa região, em Cafarnaum, e ele faz parte dessas pessoas. E eu acredito que por isso, por entender e conhecer esse contexto, que ele começa a ter um olhar um pouco mais profundo, mais humano sobre essas pessoas. Não que ele já não tivesse antes, mas eu acho que a partir do momento que você vive num lugar, você começa a enxergar, né, aquilo que aquele lugar está pedindo como ajuda. Entende? Então, nós podemos destacar a importância de estarmos completamente inseridos dentro de um contexto cultural e social e fazermos parte disso. Né? Então, Jesus ele acaba fazendo isso muito bem. Ele vive dentro do contexto, ele enxerga muito bem aquilo que aquele local precisa e ele vive também a partir daquela cultura. Então, tinha coisa ali que não assustavam Jesus, mas tinha coisa que o incomodavam. Né? Então, em primeiro lugar, Jesus sabia da profecia de Isaías sobre aquela região. Então, você vê que Jesus ele está completamente inserido na palavra, que ele é conhecedor da palavra. Como um bom judeu, ele é um conhecedor da Torá, ele é um conhecedor das profecias, conhecedor dos profetas, e ali, né, intencionalmente, ele está naquele lugar. Em segundo lugar, sendo até um pouco redundante, desculpa, ele mora na região e é sensível às pautas e às necessidades daquele povo. Então você imagina que hoje nós temos muitas igrejas ao redor do Brasil, ao redor do Rio de Janeiro, onde eu estou, e essa igreja que está aqui no Rio de Janeiro, ela não quer estar inserida no seu contexto social, no lugar onde ela está. Então ela não começa a pensar a partir do lugar que ela pisa, ela começa a pensar a partir do lugar que ela pode estar, onde ela pode chegar, o que acaba sendo um erro. Por quê? A gente deixa de ser sensível com as pautas que aquele lugar, que aquele ambiente está precisando que sejam destacadas, que sejam alcançadas. Então, olha só, você está num lugar onde que há uma escassez, ou melhor, há uma dificuldade para com que as crianças, os adolescentes, os jovens, eles concluam os seus ensinos, ou eles tenham acesso à educação. A igreja, ela deveria agir em cima disso. Entende? E não pensar em outras coisas. Né? Mas agir em cima disso. Então, sei lá, lutando contra a evasão escolar, sabe? Às vezes é um lugar muito violento, então de que forma que a igreja pode agir em cima daquilo dali? Ela ser sensível àquilo que o lugar onde ela está inserido, né? Ela ser sensível às pautas que esse lugar onde ela está inserido tem gritado. Então, a gente já passando aqui para o terceiro ponto, seria ele chama para perto 4 pessoas da região: Pedro, André, Tiago e João. São pessoas ali daquela região, pescadores. Né? Então você pensa que hoje são pessoas da nossa região, que trabalham nessa região, que são criadas, que são crias dessas comunidades. E Jesus ele chama essas pessoas para perto, que para além do olhar dele, tem um olhar dessas pessoas também. São jovens, né? Todos eles aqui eram jovens. Jesus era um jovem com 30 anos, quando ele começa a aparecer. Né? E provavelmente muitos desses discípulos eram mais novos que Jesus, um ou outro talvez da mesma idade, talvez. Mas são jovens ali pontuais, porque eles fazem parte daquela comunidade, estão inseridos dentro daquela cultura, trabalham com coisas relacionadas àquela cultura, que é a pesca, e sim, podem ser sensíveis ou se tornar sensíveis a pautas importantes que antes eles até enxergavam, mas não sabiam como fazer para poder mudar determinadas situações. Em quarto lugar, sua primeira opção é pelo pobre, pelo trabalhador. Olha só, os discípulos não eram pessoas ricas, não eram pessoas desonestas, não eram pessoas que
estavam abastadas financeiramente. Não, são pessoas comuns ali, trabalhadores. Então, se você olhar no Antigo Testamento principalmente, muitos daqueles que foram escolhidos por Deus eram homens e mulheres que trabalhavam. Eles não estavam desocupados. Entende? Então, esse é mais um ponto que eu venho trazer aqui dentro desses quatro. Bem, já lá no verso 23, deixa eu achar aqui, no verso 23, né, fala que ele percorria ali toda a Galileia, né, e nos mostra que não é só pregação, mas ensino, mas tem ouvido ensino. Jesus fazia os dois, ele pregava e ensinava, e ainda curava toda doença e enfermidade. Então imagina só, você está aqui no Brasil e aí Jesus aparece lá no Nordeste, numa cidadezinha pequena no Nordeste. Vamos pensar aqui, eu não sei se Bahia fica no Norte ou no Nordeste, eu tenho essa confusão assim na minha mente, mas em Euclides da Cunha, cidadezinha da Bahia, bem escondidinha, interior da Bahia, e ali começa a aparecer um homem chamado Jesus, e ele começa a pregar, ele começa a curar, ele começa a ensinar, e as pessoas começam a levar os enfermos, os doentes, as pessoas que são acometidas de diversos tipos de doença, começam a levar para Euclides da Cunha, para que esse Jesus os cure. Né? Mas nós teríamos muita dificuldade de locomoção. Né? Ele estaria ali curando, né? Aí você leva as pessoas que têm câncer, que tem outros diversos tipos de doenças graves, tem HIV, tem dificuldade de locomoção, né, paraplégico, tetraplégico, e aí você começa a levar para Euclides da Cunha para as pessoas serem curadas. E é isso que acontece, né? Jesus numa cidadezinha e começam a levar todo tipo de pessoas que estão doentes ou com diversos tipos de problemas na vida, né? E aí o que nós temos a pensar sobre isso, cara, é que hoje, infelizmente, muitas comunidades estão preocupadas, estão priorizando apenas culto, apenas pregação, apenas campanhas e deixando de lado o ensino, deixando de lado o cuidado com o vulnerável, deixando de lado o cuidado com o próximo. Então, gente, o evangelho não é feito apenas de palavra, ele é feito de atitudes, ele é feito de cuidado com o próximo, não importa quem seja esse próximo. O evangelho de Jesus, ele não é apenas falado, ele é vivido. O evangelho de Jesus, ele vai ao próximo, ele atende ao próximo. E ele recebe aqueles que vêm até ele. Então pensa, Jesus está lá em Euclides da Cunha, quietinho dele, e cuidando das pessoas que estão ali. E começa a vir gente de todo o Brasil. Mas, nossa, Euclides da Cunha é uma cidade pequena, no interior da Bahia. E as pessoas estão indo até lá. Entende? Mas Deus é tão maravilhoso que isso tudo se espalha. Né? Jesus, ele vem colhendo ali muitos discípulos, vem atraindo muitos discípulos, ensina-os. E a partir do momento que ele os ensina, ele fala, ó, vão por todo o Brasil e cuidem dos enfermos, libertos cativos, transformam a vida dessas pessoas. Eu te dou poder e autoridade para isso. Mas aí, quando a gente recebe tudo isso, ao invés de a gente compartilhar, a gente começa a reter e criar comunidades, né, que acabam se fechando para o pobre e para o necessitado. E aí as pessoas têm a ideia de que o evangelho é feito para enriquecer. E há um problema nisso. Um problema absurdo, porque a gente começa a se desviar do evangelho de Jesus e começa a criar o evangelho do homem. Entende? Então, a prioridade hoje, ela tem sido conquistar espaços, visando acumular recursos financeiros. Não há envolvimento com o lugar que está plantado. A igreja não pensa mais a partir do lugar onde ela pisa, e sim da onde ela quer chegar. Esse é o problema de não estarmos conectados com o lugar onde pisamos. Então a nossa mente ela começa a pensar a partir do lugar que a gente pisa. Mas a nossa mente está começando a pensar a partir do lugar onde a gente quer estar. Então a gente nem chegou e já quer pensar a partir dali. As prioridades têm sido outras. As prioridades têm sido financeiras, praticamente, em sua maioria. E pensando muito no domínio da mente do outro, no domínio do imaginário das pessoas. Isso tem não só me chateado, não só me feito pensar mais sobre a minha fé, mas
acredito que isso tem acontecido com muitas pessoas também, e acho que Deus tem se chateado com isso, de que, cara, olha só, eu ensinei isso aqui, eles estão indo para um outro caminho. Será que Jesus ainda está nisso? Será que Jesus ainda está no centro do coração da sua igreja local? As igrejas que têm, né, aparecido a cada dia mais no Brasil, no Rio de Janeiro, na cada esquina, sabe? E eu tenho me perguntado sobre isso também. Então, isso gera um distanciamento de Jesus e de seus ensinamentos, comprometendo o real propósito da igreja. E Jesus, ele nos ensina a ser sal e luz a partir do lugar onde estamos. E se nós deixamos de ser sal e luz desse lugar, o que nós estamos fazendo? Sabe? O sal, ele preserva o sabor. Ou melhor, ele realça o sabor. O sal ele tem diversas funções. E a luz nos faz enxergar. Mas a igreja local, ela tem sido sal para salgar, sabe? Que tem sido sal para salgar de uma forma muito elevada, vamos dizer. Acho que essa não é a palavra certa, mas a igreja local ela tem sido sal da maneira errada, sabe? Ela não tem realçado o sabor. Sabe? O sabor que tem cada ali é somente sal. Então, o sal em excesso ele não é muito bom. E a luz que essa igreja tinha que ser para esse lugar, ela não está sendo. Por quê? Ela só está clareando aquilo que interessa a ela, com discursos que são infundados e que não tem base na palavra, ou então no evangelho não tem base em Jesus. Deus não está nisso. Então a gente deve refletir, cara, um pouco mais sobre essas questões, né? E aprender um pouco com esse texto, porque no final desse texto aqui do capítulo 4, que é onde nós estamos, né, diz que as multidões eram numerosas, o seguiam por toda a Galiléia, por toda a Decápolis, por toda Jerusalém, por toda a Transjordânia, sabe? E as pessoas eram, por mais que fossem diversas regiões, as pessoas eram tratadas, elas eram curadas, elas eram abraçadas por Jesus. Elas eram tocadas, elas eram olhadas nos olhos, sabe? E acho que estamos fugindo um pouco disso. Mas essa é a mensagem. Essa é a mensagem de hoje e nós devemos refletir um pouco mais sobre isso. Eu devo refletir um pouco mais sobre isso. E é um tempo de que devemos nos posicionar da maneira correta. Então, chegamos ao fim dessa mensagem de uma maneira bem reflexiva. Se você puder, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e tenha um final de semana abençoado. Ok? Tamo junto.